Então, beleza, estou gravando aqui. Vocês estão me escutando direito? Ótimo. Então, vamos lá. Gente, espera aí só um pouco, deixa eu fazer a apresentação primeiro. Mas, bom, meu nome é Gabriel, eu sou fundador, Gabriel Gui, eu sou fundador da STFRJ, tá? Então, é um prazer estar aqui podendo ajudar vocês. Eu namoro a Jéssica, então a galera da USP aqui também, minimamente, pelo menos, que foi no Open Brasil, eu estava lá no grupo, motivando vocês. Então, a Ellen me pediu para falar com novatos, né, com a galera que está começando agora, algumas dicas, e eu vou tentar dar umas dicas mais gerais, tá? Não são dicas muito profundas, mas porque eu acho que eu me importo muito que isso ajude vocês. Ellen, eu vou te dar o co-host, e aí você pode ir aceitando as pessoas que irem entrando, tá bom? Aqui. Pronto. Aí se alguém chegar, você pode ir aceitando. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, eu separei 4 dicas aqui para vocês, enquanto novatos, para pensarem em como ir galgando o espaço de vocês até as salas mais altas, tá bom? O primeiro deles, que eu acho que é um que não é só relacionado a debate, mas é algo individual, que acaba afetando muito a galera que é novata, é nervosismo e excesso de respeito com duplas boas, tá? Quando eu digo excesso de respeito, é tipo, você olha para uma dupla forte e fala, já vou perder porque ele vai vir com um argumento top e eu não vou saber refutar. E aí você de antemão já praticamente compra que tudo que aquela pessoa está falando faz sentido, é verdade, não tem falha lógica. A chance disso acontecer é muito baixa. Então, qualquer argumento tem falhas, principalmente num cenário onde a gente está quase fazendo uma ode aos sofistas, né? De debatendo uma coisa somente construção lógica, sem muito compromisso de fato com a verdade aristotélica. Então, o que a gente faz pensa enquanto você conta novato, de tentar não ficar nervoso. Eu acho que é natural, eu não estou dizendo, tipo, só pensar, mentaliza, coach, pá. Não, não é isso. É tipo, quando você está naquela sala, pensa que, ok, se você está numa sala muito mais forte, você é um novato, o 4º lugar você já tem. Então, não adianta ficar nervoso, né? Então, assim, tentar focar em fazer o seu melhor ali para conseguir, de fato, ter algum impacto dentro daquele caso, conseguir desenvolver seu caso bem, etc. Mesmo que você tome 4º, cair atirando, né? Então, tentem sempre mentalizar que, cara, do mesmo jeito que vocês são humanos, sentem nervosismo, os outros debatedores também são humanos, eles são passíveis de erro. Acho que tudo isso entra na cabeça de vocês de uma forma que eu não entendo, tipo, over-respect essa galera. Então, tenham cuidado na hora de fazer esse excesso de respeito com duplas boas. Não quer dizer, tipo, vou fazer de qualquer jeito aqui. Mas significa dizer que eles também são passíveis de erro. Então, se você já entra com a mentalidade do tipo, cara, essa galera aqui é muito boa, eu vou perder, bem provavelmente você já vai comprar tudo que eles falarem e vocês não vão identificar possíveis falhas no caso. Eu já vi vezes que iniciantes olharam para algum caso e falaram, cara, nossa, que absurdo, e que ótimo, que lindo. Mas quando você vai ver, era um negócio super só oratória, retórica, que de fato não ia de acordo com o cerne da moção, tá? Então é isso. Primeiro ponto tentem controlar o nervosismo, façam alguns tipos de exercício, internalizem que, sei lá, coisas que ajudem vocês a se acalmarem, bebe água, qualquer coisa dessa, e não entra com excesso de respeito com duplas boas, não. Tipo, se você pegar uma sala aí com, vamos dizer, sei lá, Jéssica e Alice, por exemplo, que é uma dupla muito forte, vocês, obviamente, precisam respeitar, mas não excesso de respeito. A Jéssica e a Alice, como qualquer pessoa, erram. Eu e Ref, a gente erra, a Cortes e o Nicolas erram, qualquer pessoa vai errar. Então, não entra com essa mentalidade de que vocês não vão conseguir refutar, porque, cara, se olhar direitinho e pensar, existe, tá? Segundo ponto, agora entrando em aspectos mais técnicos de debate, mas eu precisava falar sobre esse. Tenham confiança em vocês mesmos, tá? Então, essa é a primeira dica. Entendeu, Ellen? Quando você tiver confiança e pensar que você vai breakar num torneio Major Open, é isso que escolhe o Open, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ser pouco comparativo. Geralmente, a galera que está começando, ela não entende que o debate é algo para ser comparativo mesmo. Não adianta você ter um bom argumento se o argumento não é melhor que o outro.
não é só para ela, insiste também para o Rafael Tavaniello, da GDO, falo mesmo nomes, publico nomes, mas enfim. Então, o problema, muitas vezes, que as pessoas têm é ser pouco comparativo quando você está começando. As pessoas acham que só se preocupam em falar o caso delas. Falam assim, cara, eu tenho que fazer meu caso, faz seu caso, e você não compara com o outro lado. Porque veja que a lógica geral do debate não é uma lógica de ser bom, é uma lógica de ser melhor do que o outro. Tá? Então, você pode fazer um caso ruim, e mesmo assim, nesse caso ruim, você conseguiria, de fato, ganhar das outras duplas. Então, para você ser comparativo, você precisa pensar algumas coisas, tá? A primeira delas é o que a outra bancada ou o que eu preciso responder para ganhar esse debate, certo? Então, quais são os ônus? O ônus é exatamente isso. O que eu preciso provar, ok? Então, essa é a lógica. Você precisa ser comparativo quanto ao ônus. Você precisa ser comparativo quanto à métrica, principalmente a segunda metade. A métrica nada mais é do que uma régua que você utiliza para julgar um debate, tá bom? Então, quando a gente está falando de métrica, se eu digo para você o seguinte, eu chego para alguém aqui, vamos lá, vou pegar um exemplo. Eu chego para o Gabriel, que estava na sala que eu criei errado. Gabriel Aragão, chego. Gabriel, compara para mim uva e banana, por favor. Você vai perguntar em que aspecto? É gosto? É textura? É sabor? É cheiro? Existem diferentes parâmetros que você pode utilizar para fazer essa comparativa entre uma uva e uma banana, por exemplo. Se eu pergunto para você, você prefere, sei lá, você prefere frio ou calor? Você pode dizer basicamente qual é a sua métrica. A métrica é conforto? A métrica é estou saindo de casa para curtir a vida? A métrica é estou ficando em casa debaixo da coberta vendo um filme? São coisas que eu estou trazendo aqui de um aspecto meio trivial, mas que se você olhar para o debate, é isso que acontece. Entendeu? O debate nada mais é do que uma comparativa entre esses argumentos. E você precisa me estabelecer como você está comparando os dois. Se você não me mostrar onde você está comparando, por que você está comparando, não adianta. Então, por exemplo, se você está me falando num argumento, num debate sobre, sei lá, um clash que é uma disputa, né, um confronto de argumentos, assim, entre liberdade e segurança, por exemplo, que é um dilema aí do século XXI, há anos foi assim. Por que é mais importante um comparativamente com o outro? Gente, espera aí rapidinho que tocou o interfone. Bom, voltando, desculpa. Então, quando você fala de métrica, você está falando de qual aspecto que você vai utilizar para comparar esses atributos. Então, por exemplo, segurança e liberdade, você precisa me dizer o que é mais importante, mas como você está comparando os dois. Porque se eu só falar a liberdade é boa por causa disso, 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 ou a segurança é boa por causa disso, 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 você não está sendo de fato comparativo. Você precisa me dizer porque um é melhor do que o outro. E para estabelecer métrica, você compara ônus, você compara argumentos, você compara métrica. Para estabelecer comparar métrica, você vai trabalhar geralmente na relevância. A relevância de uma métrica é porque essa métrica de fato é importante. Então, se eu falar para você que, eu vou dar um exemplo, a final do primeiro torneio Rio-São Paulo, que era essa casa acredita que é legítimo que movimentos sem teto ocupem propriedades ociosas. Infelizmente, eu fui oposição nisso, mas ficou uma comparativa de métrica. O primeiro governo, ele me trouxe que o mais importante era o impacto que aquilo tinha em um grupo menor de stakeholders, ou seja, de afetados, mas mais vulnerabilizados, ou seja, um grupo de pessoas que não são atendidas por programas governamentais, que sequer têm documento, por exemplo, pessoas que estão completamente à margem da sociedade, contra o nosso caso, que foi um retrocesso político um retrocesso político contra essas pautas, porque a gente tem um backlash
ou seja, um efeito contrário, né? Um efeito mola, vamos dizer assim, que de fato afetavam que de fato afetavam um grupo maior de pessoas que também era pobre, não era mais vulnerável possível, mas poderiam ser, de fato, afetadas pela... Luiz é seu lá, Jéssica. Tá. Gente, desculpa. Tá. Então, enfim, quando a gente está falando de métrica, o que a gente está falando... Tá, desculpa, gente. Mas, enfim, quando você está comparando métrica, então, no nosso cenário, o que aconteceu foi que você estava comparando um cenário onde um grupo maior de stakeholders eram menos vulneráveis, mais afetados. Então, ficou uma métrica comparativa de um grupo menor, mas mais vulnerável, contra um grupo maior, mas menos vulnerável. Então, no final, por que você vai comparar um que você vai comparar outro? Então, o erro de muita gente mais nova é não ser comparativo e não mostrar porque, de fato, aquilo é mais relevante. Não só a gente mais nova, tá? A gente mais velha faz muito isso também. Gente mais antiga no movimento, acha que não tem que comparar métrica, acha que não tem que se falar de relevância. Porque quando você pensa num argumento, quando vocês pensarem no argumento, sempre tenta pensar ele sob uma lógica cartesiana. Pensa numa lógica cartesiana assim, o eixo x, e o eixo y e o eixo x. Espera aí. Gente, desculpa. É o pior momento possível. Tá. Então, pensa nisso como um eixo x e o eixo y, tá? Então, o eixo y está aqui e o eixo x está aqui. O eixo x, ele seria a plausibilidade. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Ó, imagina isso aqui. Vocês estão vendo? O eixo x e o eixo y. O eixo x, ele representa a plausibilidade. Então, você pode ir caminhando para cá para você ir provar um argumento, certo? Quanto mais para cá ele tiver, mais verdadeiro ele é. E você pode caminhar para cima, que é um argumento que, de fato, representa a relevância. Então, aqui você trabalhou muito a relevância, mostrou porque aquele argumento é relevante, e aqui você mostra porque ele é verdadeiro. O problema é, se você só trabalha numa casa de relevância, você pode fazer um argumento super relevante, mas que não se encaixa naquele debate. Desculpa, mas que ele não é verdadeiro. Você não consegue me provar porque, de fato, aquilo acontece. Enquanto você está aqui, no eixo X, você está trabalhando plausibilidade. Você pode provar ao máximo que aquele argumento é verdadeiro, mas você não me provou porque ele é relevante no contexto daquele debate. Eu posso provar para você porque que as mulheres girafa no norte da Tailândia sofrem muito, e aí o debate é sobre a política econômica brasileira. Qual a relevância das mulheres no norte da Tailândia, mulheres girafas? Sei lá, sabe? Esses argumentos triviais. E você tem, então, que trabalhar numa lógica crescente dos dois. Você tem que trabalhar crescendo aqui, plausibilidade e relevância, para você fazer o argumento mais forte. Chegaria um ponto onde o argumento mais plausível possível, mais relevante possível, que é o que a gente chama de silver bullet. E a silver bullet seria como se fosse um ponto que ninguém consegue responder no debate. Então, maus debates provavelmente teriam silver bullets. Mas, enfim. Então, a lógica é essa. Vocês precisam trabalhar no eixo X e Y de plausibilidade e relevância. E aí, quando vocês comparam com os outros, vocês precisam me comparar focado no que vocês precisam responder, seja em métrica, seja em argumento, certo? Então, por que o seu argumento é melhor que o deles para um determinado impacto? Por que o seu argumento tem mais impacto que o deles? E por que o impacto é mais importante? Por que o grupo que está sendo afetado é um grupo mais importante? Entendeu? Então, sempre trabalhe nessa lógica. É a lógica do porquê é importante. Relevância, a lógica de serem pouco comparativos é que não se perguntam por que aquilo é mais importante do que o outro. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui do Castro Alves, que provavelmente vocês debateram, né? Alguns de vocês, pelo menos. Então, quando você está falando da moção... deixa eu pensar aqui, daquela moção do bail-in, bail-out, da R5. Você precisava me mostrar por que, comparativamente, no cenário onde a gente estava, o bail-in era mais importante do que o bail-out. Se você comparasse as casas, você devia me mostrar por que o parâmetro que você escolheu para embasar, por exemplo, seja descontrole de política monetária, seja o princípio de que os pobres sofreram mais pela Covid do que os ricos, e agora os ricos, que são quem de fato bancam bancos,
estão sendo mais prejudicados? Por que nessa métrica de comparativa entre stakeholders, do tipo, o grupo de pessoas ricas afetadas, mas que tem um poder político maior de fazer merda no país, é menos importante ou mais importante do que um grupo de pessoas pobres que tem um poder político menor, mas seriam mais afetadas por essa medida? Eu, particularmente, acho que é até intuitivo que você defenda mais as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, etc., principalmente no âmbito do debate. Mas isso não quer dizer que é provado por si só. Então, esse é o segundo erro, ser pouco comparativo. Comparem tudo que vocês puderem. Comparem cenários, melhor, pior cenário. Comparem ônus, comparem métrica. Tudo isso vocês precisam comparar para, de fato, fazer sentido. Tá? Terceiro ponto de análise. Terceiro ponto de problemática. É o ponto de pouca análise. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, mas até hoje acontece, é não fechar os pontos no sentido de analisar. O que é analisar? Quando alguém fala assim, você não mecanizou o argumento, você não deu análise. É uma coisa que as pessoas falam, né? Sem explicar de fato o que é. Análise é provar porque algo é verdadeiro. Então, se eu falo para você o seguinte, olha, se eu falo para vocês, é melhor, vou pegar outra moção do Castro aqui, vou pegar a... tô falando Castro, sem razão. Do Open Brasil. A moção da semifinal, que essa casa apoia a abertura econômica de Cuba, tá? Aí alguém me fala, não, mas a abertura econômica de Cuba é ruim. Sim, dá para ouvir ela. A abertura econômica de Cuba é ruim porque gera inflação. Ok, isso é um argumento, mas isso é uma claim. O argumento ele é estruturado numa claim e nas análises que ele vai ter, no mecanismo que você vai ter. Então, quando eu falo que vai ter inflação, você precisa mostrar por que aquilo vai ter inflação. Em alguns cenários, existe um ônus de análise maior. Algumas coisas são menos intuitivas que outras. Então, você precisaria me provar mais por que aquilo é verdadeiro. Óbvio que esses ônus eles acontecem de alguma forma. Então, quando a gente está falando de pouca análise, significa que você não mostrou porque aquilo de fato é verdadeiro. Se eu falo para você que vai acontecer, que vai ter inflação em Cuba, quais são os efeitos disso? Como que acontece essa inflação? A inflação vai acontecer porque quando você abre Cuba para o mercado estrangeiro ou para qualquer investimento, entram dólares. E é uma economia pouco dolarizada, com pouco controle monetário. Então, o que acontece é que quando você entra dólar, o nível de dólar aumenta muito mais e a lógica é que, pela oferta e da demanda, o preço das coisas vão subindo para acompanhar a inflação. Então, quando você tem uma maior disponibilidade de dólar e, teoricamente, maior possibilidade de poder de compra da população, o que acontece é que mais pessoas procuram para comprar bens, mais bens encarecem, sobe a inflação. Então, o que acontece é que, quando você tem essa enxurrada, o que pode acontecer é que esse valor não seja de fato revertido à população, mas os preços continuem aumentando. E esse preço gera inflação, e as pessoas de Cuba, que são pessoas com pouco poder de consumo em geral, apesar da pouca desigualdade do país, se levasse a um caos econômico e não tivesse acesso. Veja que eu já dei um pouco mais de análise para que isso acontecesse, certo? Então, e aí você vai me dizer nessa análise por quê. Algumas perguntas podem ser feitas para você medir a análise. Eu vou dar 3 aqui, mas essas perguntas podem ser feitas de várias formas que vocês preferirem. A primeira é, por que alguém faria isso? Se eu chego para você e falo, principalmente emoções de agente, do tipo, qual é o incentivo que alguém faça isso? Se eu falo para vocês, essa casa sei lá, essa casa baniria zoológicos. Então, você vai dizer que você vai banir zoológicos, o que vai acontecer... Essa emoção ruim, peraí. Essa casa acredita que os Estados Unidos deveria desengajar da Síria, certo? Essa é uma moção antiga, mas vamos ter. Por que ele deveria fazer isso? Não é do tipo, os Estados Unidos não faria isso. Isso é o que chama de fiat. Fiat é uma coisa que o governo não precisa provar. É para ser algo ser debatível. Por exemplo, não adianta você falar assim, não, mas isso nunca seria aprovado no Congresso brasileiro, que é conservador. Não importa. Então, a lógica é uma lógica de qual o incentivo desse agente de fazer tal coisa. Então, por que os Estados Unidos deveria fazer isso? O que os Estados Unidos ganha com isso? Certo? Ele ganha menos crítica da opinião pública por engajar numa guerra, ele ganha, sei lá, menos soldados americanos morrendo, mas o que ele perde? Ele perde influência para a Rússia, ele perde influência no Oriente Médio, que é principal, que ele precisa controlar aquela região, etc., que tem o Irã ali, que é influente naquela região. Enfim, 1000 coisas que você pode trabalhar. Mas você precisa, obviamente, fazer aquela comparativa, mas a análise que você dá é por que ele faria isso, qual o incentivo que ele faria isso. Ou seja, qual o incentivo. Ok? Segundo ponto de análise que vocês podem dar. Qual é a narrativa preponderante?
Então, se você está numa disputa de duas pessoas com interesses diferentes, quem tem mais poder de fazer aquela narrativa ser verdadeira e influenciar mais pessoas, entendeu? Então, acho que isso é um outro. Então, qual a narrativa mais relevante? Ou mais forte? Quem tem poder de implementar aquela narrativa? E terceiro, você pode fazer uma pergunta do tipo... Qual o impacto que aquilo gera? Ou por que aquele impacto de fato acontece? Sabe? Então, por que de fato há um aumento da inflação? Por que o impacto de fato acontece? Entendeu? São perguntas necessariamente relacionadas à análise. E a análise, ela pode ser vertical ou horizontal. Não em termos de extensão, tá? Mas em termos de vertical, do tipo, você vai pegar um encadeamento lógico e vai trabalhar. Então, por exemplo, essa casa apoia o impeachment de Bolsonaro, tá? Você vai dizer que o impeachment de Bolsonaro é bom porque o Bolsonaro está matando o país e o Bolsonaro está matando o país, então, portanto, a gente precisa salvar os brasileiros tirando ele de ter poder. Isso é uma análise mais verticalizada. Você viu que um foi levando ao outro. Uma análise levava a outra. A horizontal, ela é para provar um desses pontinhos. Imagina que você tem, então, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha aqui, que vai ligando nessa bolinha do meio, tá? Então, o que acontece? Essa bolinha do meio, você precisaria provar porque ela é verdade. Por que o Bolsonaro está matando o país? Óbvio. Você precisa dar algum tipo de análise para isso acontecer. Então, você vai sedimentando essa análise. O Bolsonaro está matando o país porque ele está tomando medidas anti-Covid, anti-proteção contra a Covid, ele se recusou a comprar a vacina, ele decidiu fazer isso. Enfim, você vai provando que aquilo de fato é verdadeiro. Você entendeu a lógica? Você vai fazendo um encadeamento lógico, mas precisa provar alguns encadeamentos. Por isso que algumas vezes há alguns argumentos que parecem muito verdadeiros, mas de fato não são trabalhados de acordo com as premissas dele, que são de fato premissas seriam premissas verdadeiras. Entendeu? Então, se eu falo para você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui polêmico da moção da final aqui do Open Brasil, que essa casa celebra o cristianismo negro. Várias duplas tomaram como pressuposto de que fosse uma moção de ascensão. E não era uma moção de ascensão. Era uma moção de celebra. Não existia nada dizendo que, de fato, está em crescimento. Então, quando a partir do momento que vira uma moção de celebração, não uma moção de ascensão, não adianta você argumentar que aquilo está crescendo e está piorando ou melhorando o Brasil. Você precisa mostrar como, de fato, é possível que aquilo cresça ou não cresça. Entendeu? Então, veja, que se a moção fosse essa casa celebra a ascensão, a moção já estava te dando o status quo, que seria a ascensão daquilo. Se ela não dá, você precisava me provar por que de fato aquilo, se você quiser expandir seu impacto, por que de fato aquilo está crescendo ou não. Ficou claro? Então não adianta falar assim, não, porque mais pessoas vão ter acesso e mais pessoas vão fazer isso. Se aquilo de fato se aquilo de fato... Acho que é o seu. Se aquilo de fato não tinha como você provar que pessoas mudariam por causa daquilo. Então, seria uma celebração de fato em algum grupo em que aquilo mudaria ou num espaço micro principiológico de que aquilo é bom por si só. Entendeu? Alguma pergunta sobre isso? Então, eu vou partir para o último ponto. Guia, Oi. Uma coisa, eu preciso de sair porque tem um outro compromisso, mas já que você tá gravando, eu fiz algumas perguntas que são, tipo, principais e que sempre me acometem, e aí eu vou te mandar pelo WhatsApp, e aí, tipo, só não esquece de colocar pra gravar, pode ser? Tá bom, claro. Eu vou tentar 15 minutos aqui. Aí eu te mando as minhas perguntas pelo WhatsApp. Tá, manda aí que eu vou fazer o último ponto, que é muito rápido, e a gente cai. Beleza. Então, gente, o último ponto é uma má identificação de ônus. Ônus é o que você precisa provar, tá? Então, se eu preciso mostrar, por exemplo, essa moção aí do Open Brasil, a terceira lá, essa casa passaria para a União Federal todo o comando da política ambiental, que eu particularmente acho uma moção meio desbalanceada no contexto atual, com Ricardo Salles, etc. Tá? Então, quando a gente está falando disso, qual é o ônus do governo? O ônus do governo é mostrar porque, de fato, é melhor que a União tenha controle sobre isso, certo? Por que o Estado, os municípios não seriam tão bons, ou porque eles atrapalham a União nesse cenário e mais do que ajudam. Então, o seu ônus é provar isso. O ônus da oposição é mostrar que não, a União sozinha seria pior do que um contrabalanceamento com os Estados.
Você entendeu? Isso é o ônus, é o que você precisa responder para, de fato, ganhar. E aí eu vou além. Além do ônus, existe o que é chamado de winning condition, que é a condição de vitória. A condição de vitória é muito mais do que o ônus de cada argumento. É o ônus inteiro do que você precisa provar, tá bom? Então, a winning condition é o que te faz ganhar das outras bancadas. Porque se você tem um argumento de que aumenta a inflação, seu ônus é mostrar como aquilo aumenta a inflação. Mas isso não te mostra como você, de fato, ganha das outras casas. A winning condition é o ônus que você tem de mostrar, ou seja, o ônus de mostrar o que faz você ganhar das outras casas, tá bom? Então, a lógica é essa. Então, o que acontece com muita gente mais nova é não identificar o que ele precisa provar. Ah, é uma moção de ascensão? Você não precisa provar a ascensão, você precisa discutir a ascensão. Mas é uma moção de celebrar? Você precisa discutir, você precisa provar a ascensão. Se você está me dizendo que vai crescer aqui, entendeu? Então, são essas lógicas de um pouco trabalhadas. Então, tenta identificar ônus mais claramente. Bota no papel, já tipo, o que eu preciso provar? Qual é o status quo? Eu preciso provar isso? Então, essa casa lamenta a proclamação da República. O que eu preciso provar? Eu preciso provar que a proclamação da República foi pior para o Brasil. Tá, ok, como? Pode ser muito amplo. Mas eu vou provar por meio desse argumento. Tá, como eu provo esse argumento? Qual é o ônus desse argumento? E vai indo trabalhando, tá? Então, acho que é intuitivo. É só que você precisa provar para ganhar. Tá bom? O Igor indicou 2 livros, que é a Introdução à Lógica, de César Mortari, e Introdução à Lógica, de Irving Copy. Diz que explica bem a estrutura lógica do argumento dedutivo. Tá. Agora, gente, eu vou dar algumas dicas gerais aqui que a Ellen pediu, que é, ela me fez algumas perguntas aqui. Vou tentar ser breve, até porque eu tenho que sair daqui a pouco. Qual a estratégia para debater política? Já que aparentemente você tem múltiplos fatores e múltiplos stakeholders, é impossível tratar de tudo. O que tende a ser mais relevante, como reconhecer isso no prep de moção de política? É um pouco amplo falar de moção de política em geral, mas em geral é a população como um todo, tá? Mas você precisa me mostrar o que é melhor ou pior para a população. Se você ainda tem interesses conflitantes dentro do âmbito da população, você precisa provar quem é o stakeholder que você mais valoriza. É a lógica de comparativo. Porque tal stakeholder é mais importante um do que o outro, entendeu? Então, por exemplo, é bem mais intuitivo que você me fale que pessoas mais pobres, vulnerabilizadas, esquecidas pelo Estado, atentadas contra o Estado, sejam mais importantes do que outras. Um exemplo, de novo, do Open Brasil. A moção das quartas de final, que era de incentivar a dissolução de times que tiveram apoio direto da ditadura. Não só no Brasil, mas no mundo, tipo Real Madrid, Flamengo, etc. O que a gente fez de argumento na oposição foi que não pode fazer isso, porque mesmo que seja um âmbito político de reconhecimento, que a gente entende que esses clubes foram clubes que foram minimamente injustos, ou foram injustos em geral com a população, ainda assim, o torcedor desse clube é um grupo mais relevante, porque é um grupo, são times de massa, por exemplo, o Flamengo é um time de massa, e que, portanto, se a gente ataca esses times, a gente ataca torcedores que sequer apoiaram o regime, que esses torcedores que eram alienados pela mídia, tipo Globo, SBT, que não contavam a história verdadeira por trás da ditadura, e que, portanto, as pessoas sequer tinham como saber aquilo. Então, as pessoas não estando nesse cenário e estando muito ligadas com seus times, elas eram as mais impactadas, e eram pessoas que o Estado já tinha ignorado, o Estado já tinha soltado a mão durante a ditadura, e agora solta de novo, prejudicando uma parte importante deles no status quo, numa dissolução dos times deles, que é muito importante para eles. Então, você precisa medir comparativa de stakeholders. Cara, geralmente, para você fazer isso, você pode medir mais vulnerável, maior número de impactados. Essas são as coisas que você precisa trabalhar, só que você precisa me dizer porque é mais relevante em determinado cenário, depende do status, do que você está debatendo, entendeu? Então é isso, faça uma comparativa de métrica. Nesses cenários, quando você discorda da métrica, você vai ter que me mostrar por que a sua métrica é mais importante. Geralmente, é muito mais fácil falar de vulnerabilidade, né? Porque você vai falar que vulnerabilidade porque elas são as mais afetadas, elas são pessoas que você pode ter não existem políticas públicas direcionadas, elas não têm tanto poder político como as pessoas mais ricas para mudar a situação, enfim, essas coisas. Acho que ficou claro, né? Se alguém tiver mais uma pergunta sobre isso. Tá. Então, ela continua com isso. Quase sempre a população mais vulnerável tende a ficar mais forte no debate. Por exemplo, na final de iniciados que foi cancelada, privatizar a companhia de energia e ter o risco de aumentar o preço para a população mais pobre. Ou então a companhia sequer querer ir em lugares mais interioranos que são menos lucrativos. Então, primeiro, a moção era privatizar a Eletrobras, tá? Primeiro, como a oposição pode evitar a relevância desse impacto pelo governo, já que é impossível dizer que o ponto é falso? Não diria que é impossível dizer que o ponto é falso. Acho que essa é uma assunção equivocada. Porque quando você faz uma privatização da Eletrobras, por exemplo, dependendo de como você faz, ainda assim você pode ter outras companhias de energia que trabalham dentro desse cenário. Você pode ter por exemplo, os Correios, que estão sendo privatizados,
existe um contrato com um ente privado que vai assinar, que o ente privado é obrigado a ir nessas localidades onde eles querem ter lucro. Então, você pode fazer uma mecanização de como isso aconteceria, de que o Estado não é burro o suficiente para só entregar na mão e falar não tem nenhuma contraproposta e o cara é 4. Então, você não precisa necessariamente dizer que isso é verdadeiro. Então, você não precisa negar. Então, dentro desse cenário, você não precisa dizer que, na verdade, isso acontece. Você pode dar o exemplo da telefonia. Quando você fala de telefonia, o que acontece é que você aumentou, na verdade, a competição, e aumentando a competição, você tinha mais diminuição de preço. Mesmo que você não tenha, mesmo que então, um setor como a energia, talvez isso não aconteça, porque é um monopólio que geralmente acontece para ser lucrativo, o que você pode dizer é que o Estado vai continuar subsidiando. A diferença é que agora já tem uma melhor gestão, porque o Estado é ineficiente na gestão, tal, qualquer coisa dessa. Então, quando você abre para a entidade privada, tem menos corrupção do Estado, menos desvio de dinheiro, etc. Então, o Estado pode continuar subsidiando para pessoas pobres, como muitas vezes ele faz, e continuar tendo menos corrupção, etc., maior eficiência de recursos. Então, essa talvez seria uma resposta possível. Segundo, como você faz uma diferenciação, principalmente quando sua extensão sai das mesmas premissas da casa alta, ou seja, da primeira bancada? A propósito, qual estratégia que a extensão deve fazer quando aparentemente o cerne do debate já foi gasto pela primeira metade? Ou seja, cortou. Quando o cerne do debate já foi gasto pelas causas altas. Por exemplo, algum argumento principiológico principal ou algum outro que pega a população mais vulnerável. Cara, isso é difícil, né? Foi o que eu tentei fazer na final do Open Brasil. Mas, assim, o que você tem que fazer é talvez pegar onde eles falharam em link lógico e porque aquilo é tudo relevante. Por exemplo, quando você está comparando clashes, ou seja, uma disputa da primeira metade, e a sua bancada não resolveu aquele clash, você pode engajar nele mostrando por que você está resolvendo ele. Ou seja, você pode partir da mesma premissa, dos mesmos argumentos, mas mecanizar mais aquele argumento com o que de fato refuta o que estava ganhando ele, entendeu? Então talvez seja uma das opções. Você pode fazer essa extensão resolvendo clashes. Ou você pode fazer a extensão refutativa. Você pegar os pontos que não foram refutados nas outras bancadas e refutar ela inteira. Porque, cara, botem na cabeça que refutação é argumento, tá? Não existe uma diferença epistemológica entre um argumento e uma refutação, ambos são argumentos. A diferença é que um está respondendo alguma coisa e o outro está, teoricamente, saindo do zero. Então, eu acho que a lógica é não desesperar, tentar ver falhas lógicas no argumento do outro lado, da sua primeira casa, ou seja, o que ele não de fato prova, mostrar por que você prova e por que você provando isso é mais relevante, e estar sempre pronto para mudar a extensão, tá? A extensão nunca é fixa, você tem que sempre pensar que a sua extensão vai poder mudar no meio do debate. Pode mandar, Bernardo, mas eu vou só responder mais essas duas e vou fechar, tá, gente? Porque eu também preciso ir mesmo. Então, talvez sejam coisas que ajudam, de fato, você a conseguir resolver isso. Então, pensar na refutação, fazer uma extensão refutativa, dizer por que vocês lidam melhor com o cenário, e lidando melhor com o cenário, por que vocês acabam com o debate, por que o caso de vocês é mais relevante, onde vocês suprem as falhas lógicas do caso das outras bancadas, da outra bancada de cima, entendeu? Então, essas coisas acho que seriam muito importantes. E aí, volta naquilo que eu falei, é comparativa. Tenham que ser comparativos, principalmente quando você discorda de métrica na segunda casa, quando você está discordando de qual vai ser a baliza que a educação deve usar para julgar aquele debate. Não adianta nada falar assim, só porque eles são mais vulneráveis. Não, mas por que eles são mais vulneráveis a tal ponto de que você deva privilegiar eles em detrimento de outros grupos, tá? Igor, eu não sei, tá? Isso é com a Ellen. Você pode falar com a Ellen que estava aqui. Se você falar com ela, provavelmente ela vai te dizer, tá? Não tenho a mínima ideia. Tá, vamos lá. Mas provavelmente se disponibilizarem deve ser YouTube não listado, tá? Vamos lá. Tem algum exercício no dia a dia mesmo para pensar com mais cabeça extensionista, vendo várias possibilidades de argumento? Cara, é o que eu sempre falo, você tem que estar lendo, Bernardo, lendo sobre tudo, lendo sobre notícias, lendo artigos, tudo isso te ajuda a pensar em extensões. Então, e sobre mais variados assuntos, porque às vezes você pode ter uma extensão num debate político sobre o meio ambiente, pode surgir, sobre alguma minoria que você saiba mais sobre, enfim, coisas que vão nessa seara. Então, no dia a dia, é leitura mesmo, cara. E se você quiser tentar, você vê alguma coisa e vai pensando e fazendo um shitstorm. É aquilo que eu falei um pouco no curso de CA. Você pensou num argumento, você pensou numa moção, você faz um teste na sua cabeça. Só que você pode fazer esse teste para você mesmo fazer um case file, por exemplo. Então, você acha que vocês viram a aula da Jéssica também, de teste de moções, você pensar em extensão, você pensar lá, cara, você está fazendo aquele teste,
faz um teste, mas como se fosse case file, não necessariamente promoção, entendeu? Acho que isso te ajudaria. E segundo como adjunto, o que fazer se seu líder literalmente te secar e você não ter mais o que falar? Tá, como pensar esse competidor de argumentação? Então, se você acha que tem poucas linhas argumentativas e o seu líder conseguiu de fato provar tudo, que eu acho muito difícil, tá? Que ele se propôs, o que o adjunto pode fazer é ser muito comparativo. Porque geralmente quando o líder vai lá, ou o líder ou o PM, qualquer que seja, faz uma argumentação muito sólida, geralmente ele não comparou com outros cenários ou com outros argumentos que vieram. Então você pode usar essa posição para ser mais refutativo. Você não precisa necessariamente construir coisas novas. Você pode ser mais refutativo contra a bancada e mostrar por que vocês comparativamente ganham aquele debate com a primeira casa e mostrar por que mesmo que a segunda casa traga um novo caso, o de vocês é o mais relevante possível, entendeu? Então, acho que é nesse cenário. Você não precisa pensar no adjunto como um novo construtor. Óbvio que ele pode ser, tá? Eu até incentivo que seja. Mas ele pode simplesmente medir esses impactos, medir a relevância, comparar com as outras casas, entendeu? Então, é como se, porcamente falando, se nesse cenário fosse um WIP ali da primeira casa, entendeu? Gente, alguma dúvida mais? Que tem 4 minutinhos. Mais alguma gente? Fernando mandou aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre ouço isso Quem na tá falando? Desculpa. explicação e eu não entendo às vezes. A diferença entre a verticalização e a argumento horizontal, sabe? Eu acho que eu tenho uma noção, mas não me está muito clara. Ok. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Ok. Cara, uma verticalização é o que o Bernardo perguntou um pouco. Quando você tem um cenário onde você já foi gasto, ou seja, quando a primeira casa já trouxe o argumento que você ia trazer, e você não tem mais ideia, não tem mais onde ir, a moção é curta, você faz uma vertical. Essa vertical é você pegar pontos que ficaram, vamos supor que esse aqui seja o caso da primeira bancada, só que ele tem vários quebrados, ele não mostra links lógicos aqui. Ou ele não mostra os impactos daquilo. Ou ele não mostra os impactos daquilo para determinado grupo. E por que aquilo é mais importante. Então, a verticalização é você chegar, pegar isso aqui e transformar no seu caso, mas um caso Megazord, sei lá, sabe? Tipo, provar de fato. Tem que ter cuidado, porque às vezes a galera acha que você provar mais algo que já está provado é bom. Não é, tá? A extensão vertical ela serve quando você tem que resolver clash, ou seja, as primeiras metades estão discordando e a sua primeira casa está perdendo essa discordância. Aí você vai lá e resolve ela, isso é uma extensão boa. Ou ele não suficientemente desenvolve aqueles impactos para aquilo. Quando vocês estiverem em salas altas, dificilmente isso vai acontecer, tá? Verticais em salas altas são mais difíceis, mas elas acontecem. Eu já fiz várias. Jéssica já fez várias. E a horizontal é novo. Você está trazendo, agora, em vez de fazer isso aqui, você está fazendo isso aqui. Ó. Esse é um e a sua extensão é essa. Não é outra canetinha azul, é uma canetinha vermelha. Só que quando você faz isso, o que acontece é que você precisa mostrar a relevância desse argumento. Por que a caneta azul é menos importante do que a caneta vermelha que eu trouxe depois? Eu vi tudo o que aconteceu e agora eu sei analisar, mas eu preciso explicar por que a minha caneta vermelha é mais importante do que a minha caneta azul. A caneta vermelha é melhor para enxergar, lá, que porra dessa. Entendeu? Então acho que essa é a lógica, mas a horizontalização, você tem um pouco de ônus maior de mostrar a relevância daquele argumento. Você está indo numa lógica mais distinta, uma lógica distinta do que a sua primeira casa, entendeu? Certinho? Show. Então, gente, a dica que eu dou máximo para vocês é treinem em falar de relevância. As pessoas esquecem de falar de relevância. Debatedores bons esquecem de falar de relevância. Eu esqueço de falar de relevância de vez em quando. Então, tentem trabalhar isso. Pense, por que você está falando é importante? Você presumiu isso ou você explicou para a justificação? Explica para a justificação. Claro, você não precisa tratar a justificação igual um bebê, mas trata como cidadão médio. Postar porque é importante. Entendeu? Então, gente, acho que é isso. Mais alguma dúvida? Já respondi, Bernardo. Acho que você caiu, mas ela deve mostrar. Cara, mas assim, o que eu vou falar para vocês é como debater bem é sempre estar lendo, tá? Se você não tá lendo, não tá estudando, provavelmente você vai ter dificuldade. E aí, como você resolve? Você fica dependente de alguma dupla sua que saiba das coisas. E eu diria para vocês não fazerem isso. Até porque o que vocês querem tirar desse debate também, que é um esporte intelectual, é conhecimento.
além de retórica, essas coisas. Então, acho que eu aprendi sobre muita coisa. Eu aprendi sobre tecnologia, sobre meio ambiente, sobre feminismo, sobre racismo, tudo isso por causa de debate, lendo, aprendendo, estudando. Mesmo que eu lesse para outras coisas, era um incentivo a mais, né, você aprender. Mas, enfim, gente, é isso. Acho que já foi, que também tem que acabar. Mas se tiverem mais dúvidas, podem me mandar no meu privado aí. Podem pedir meu número para a Jéssica. Acho que o resto da galera deve ter o meu. E sigam @guia na viagem, que eu estou sem atualizar, mas é meu blog de viagens, que é no Instagram, tá? Enfim, gente, muito obrigado. Um abraço para vocês, boa semana. Qualquer coisa, realmente pode entrar em contato. A Copa do Mundo de viagem vai voltar, Paulo. Eu só tenho que ter um pouco mais de paciência. Essa semana eu vou fazer isso. Mas obrigado, gente. Beijo para vocês. Boa semana.